E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, como eu tinha prometido, fazer a revisãozinha aqui para vocês, né? Referente à nossa AV2 de Geografia, certo? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui é o que a gente vai trabalhar aqui, tá no módulo 1, tá no módulo 2, né? Então, vai estar bem fácil para a gente poder estar trabalhando. E outra coisa, vocês podem perceber que o que eu passei para vocês aqui já está no Eclipse também, e a ideia é a gente dar uma aprofundada aqui de uma forma bem breve, certo? Vamos lá então. Primeira questão, a gente vai falar um pouquinho de escala, né? Eu comentei já na sala de vocês, mas eu acho interessante a gente trocar uma ideia aqui, né? Então, a escala, né? Nós temos a escala como uma relação de proporção, né? Então, a escala, eu já coloquei, mas não custa lembrar vocês, né? Que a escala é o quê? A escala é o desão, né? Que é a distância real, igual ao desenho, que é a distância gráfica, multiplicado pelo E, que é o denominador da escala, que é a parte de baixo, né? Então, vocês já fizeram exercícios desses em sala de aula, mas aqui eu quero dar um exemplo. Vamos lá. Então, está lá o exercício. Calcule a distância real entre duas cidades representadas por 8 centímetros de um mapa com uma escala de 1 para 250 mil. Explique passo a passo do cálculo. Então, vejam só. Quando eu vou trabalhar com a escala, se essa escala é de 1 para 250 mil, significa o quê? Eu tenho um objeto e ele foi reduzido seu tamanho em 250 mil vezes. Por isso que se diz que é uma escala de 1 para 250 mil, certo? Ou seja, se a escala é de 1 para 250 mil, nesse exemplo aqui, significa que 1 centímetro do mapa equivale a 250 mil centímetros na realidade, certo? Ou seja, o que eu vou fazer? Para eu poder saber o valor que eu preciso ter, eu vou pegar o desenho, que é a minha distância gráfica, e vou multiplicar pelo E, que é a escala. Então, 250 mil vezes 8, eu vou ter 2 milhões de centímetros. Mas, normalmente, os exercícios pedem o resultado final em quilômetros. Se eles pedem um resultado final em quilômetros, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor que você tem em centímetros e vai dividir por 100 mil. Por quê? A cada 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros. Se eu tenho o valor inteiro, como eu tenho aqui dos 2 milhões, o que eu vou fazer? Eu vou cortar 5 zeros. Então, porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou cortar 5 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que sobrou? Sobrou o 20. Ou seja,
a distância real corresponde a 20 quilômetros, certo? Então, o que você faz? Você multiplica o que está em centímetro pela escala e você vai ter um valor em centímetro. E depois o que você faz? Multiplica por 100 mil e ali multiplicando por 100 mil, você também pode fazer direto cortando 5 zeros. Beleza? Se tiver dúvida, para, volta, vê quantas vezes for necessário. Vamos lá. Próximo assunto. Próximo assunto. Qual é? Vamos ver? Próximo assunto é o quê? A gente relacionar conceitos de lugar e território, destacando como cada um se manifesta no cotidiano de uma comunidade. Então, a gente falou sobre isso em sala. O que é o lugar? O lugar, gente, é o espaço vivido. É aquele espaço que tem um significado afetivo, um espaço das relações, ou seja, o lugar é onde você constrói laços, certo? É um lugar onde a gente se constrói laços, né? E aí, dentro desse processo, a gente tem a definição de lugar. Outra coisa, território. Território é um espaço controlado por uma relação de poder, sendo essa relação oficial ou não, certo? Como expliquei na sala, território controlado pelo tráfico, o território de uma prefeitura, né? Ou seja, os dois estão presentes no cotidiano e eles se relacionam com as experiências pessoais. Ou seja, mesmo você estando num lugar ou não estando num lugar, estando num território ou você não estando num território, você vai construir relação. Por quê? Porque ele está dentro do espaço. Beleza? Vamos lá então. Próximo tema para não ficar muito extenso aqui. Vamos lá. Tema 3. Vou falar um pouquinho sobre projeção cartográfica para vocês. O que seria a projeção cartográfica? Projeção cartográfica nada mais é do que. Volta lá. Projeção cartográfica basicamente é o que? É você representar o planeta em um plano, né, como se fosse aqui numa folha, representar ele através de um cilindro ou representar ele de forma cônica. Certo? Cada uma dessas representações vai trazer um tipo de vantagem e um tipo de desvantagem. A representação plana, ela é muito utilizada quando a gente vai, por exemplo, trabalhar com a parte de cima de um hemisfério. Você vai falar, por exemplo, do Polo Norte. Representação plana é a melhor que tem. Já você vai representar o mundo de uma forma completa, a projeção cilíndrica é a mais utilizada. Agora, se você vai representar o planeta, sugiro que você o faça de uma forma cônica, se você for representar apenas um dos hemisférios. Então, você tem lá, né, o planeta, hemisfério norte e hemisfério sul. Se você vai representar um só, eu recomendo que você faça ela com a cônica. Por quê? Porque eu não vou ter distorção. Beleza? Falando em distorção, tá? O que é distorção? É você ter que, por exemplo, esticar essas pontas aqui para poder caber
no papel. Isso é distorção. Quando você puxa, quando você estica essas pontas aqui, é o que a gente chama de distorção. E a distorção vai trazer para você o quê? Imprecisão na medida. Beleza? Bom, continuando falando aqui, olha só. Basicamente, falando em projeções, então, galera, basicamente, para comparar as duas, eu tenho os dois modelos aqui. A projeção do Mercator, que é mais antiga, e a projeção do Peters. Qual que é a diferença de uma para outra? A projeção do Mercator, ela é do tipo cilíndrica conforme. Por que ela é cilíndrica conforme? Deixa eu marcar aqui para vocês. A cilíndrica, ela é cilíndrica conforme, por quê? Porque ela vai fazer o quê? Ela vai distorcer, ela mantém a forma dos continentes, mas ela não mantém o tamanho. Ela mantém a forma, mas ela não mantém o tamanho. Por quê? Ela vai distorcer as áreas. Nessa projeção do Mercator, ela é chamada de eurocêntrica. Por quê? Além da Europa estar no meio, ela vai parecer maior do tamanho que ela é. Já a projeção do Peters, que é uma projeção mais nova, olha a diferença. Ela vai dar o tamanho que realmente os continentes são, tá? E essa projeção do Peters, ela é chamada de projeção cilíndrica equivalente. Então, a do Mercator é uma projeção cilíndrica conforme e a projeção cilíndrica do Peters é uma projeção cilíndrica equivalente. Olha o tamanho da África. O tamanho real da África é esse tamanho aqui. Olha como ela fica menorzinha na projeção do Peters, certo? Então, aliás, desculpa, na do Mercator ela fica menor, gente. Então, na do Mercator ela fica menor. Então, veja a diferença. Então, quando eu falo nessa questão aqui das projeções, tá? Então, lembrem-se que a do Mercator é uma projeção cilíndrica conforme e a do Peters é uma projeção cilíndrica equivalente. E ambas, elas são responsáveis por a gente poder estar vendo aqui a questão do tamanho dos continentes. Então, ela tem essa diferença e essa diferença gigantesca, beleza? Então, volto a repetir. A projeção do Mercator é uma cilíndrica conforme e a do Peters é uma cilíndrica equivalente. Por quê? Porque ela vai dar o tamanho real dos continentes. E aí o impacto qual que é? A do Peters, ela visa a justiça espacial. O que seria a justiça espacial? A do Peters, ela visa o quê? Que os continentes saiam do tamanho que realmente são. Já a do Mercator vai favorecer as potências do norte, né? Então, por isso que a do Mercator, ela é chamada de uma visão eurocêntrica. Beleza? Vamos lá, então. Próximo tópico aqui que a gente vai trabalhar. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da função dos paralelos e dos meridianos. Isso eu falei em sala de aula, né? Então, lembre-se que os paralelos, eles vão dar para a gente uma noção de latitude. Isso vocês têm anotado no caderno, tá? Então, o que é o paralelo? O paralelo vai me dar uma noção de latitude. O que é latitude? É distância de qualquer ponto do planeta em relação à linha do Equador. Vai de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. Ou seja, aqui vai me dar o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, linha do Equador, zona polar ártica, zona polar antártica. Ou seja, eu tenho aqui as coordenadas de latitude nos paralelos. Já os meridianos, que são essas linhas que cortam o nosso planeta na vertical, aqui eles são as coordenadas de longitude. O que é longitude? É distância de qualquer ponto do planeta em relação ao meridiano de Greenwich, ou GMT, que a gente falou em sala. E aqui é para que eu possa ter a questão dos dias e das noites, os fusos horários, para a padronização da hora mundial dos fusos horários que a gente vai falar mais à frente. Beleza? Não vai cair nessa prova os fusos horários, mas é importante que vocês saibam aí essa questão também, certo? Então, os paralelos é para me dar as latitudes e os meridianos é para me dar a longitude. Beleza? Vamos lá. Gente, formato da Terra, certo? A Terra, o formato oficial, a gente falou em sala de aula, é um geoide, certo? Que é essa forma
disforme que está aqui no meio. Já a forma convencional que a gente tem, a fórmula matemática, é a de um elipsoide, beleza? Então, o geoide vai representar a Terra com irregularidades, o jeito real, geológico, vamos dizer, e o elipsoide é para facilitar navegação, para facilitar a construção dos mapas. O GPS, por exemplo, vai usar o elipsoide para poder facilitar os seus cálculos de navegação. Beleza? Vamos lá então, gente. Estamos quase terminando. Mais uma coisinha aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da geografia crítica e da geografia quantitativa. Qual que é a diferença? A geografia crítica, ela vai trabalhar com desigualdade, relação de poder, transformação social. É aquela geografia onde o Newton Santos fala bastante que a gente precisa entender o planeta, entender como que as coisas vão trabalhando, né? E eu tenho a geografia quantitativa, que vai usar dados, estatística, né? O objetivo dela é identificar padrões, prever fenômenos, né? É aquela geografia que a gente viu lá no IBGE, beleza? Vamos lá, então. Definir espaço geográfico segundo a geografia crítica, né? Espaço geográfico é o quê? É o resultado de uma ação humana sobre a natureza. Um exemplo, favela, quando eu coloco a favela no morro, vai me dar um exemplo de desigualdade do espaço. Então, segundo a geografia crítica, o espaço geográfico é o resultado de uma ação humana na natureza. Gente, vantagens da gente representar a Terra através de um globo e as vantagens da gente representar através de um mapa, tá? O globo não vai me dar distorção nem de forma nem de área, porque ele vai representar como a Terra é. O mapa, como a gente já falou das projeções, ele vai fazer o quê? Vai me dar distorção, porque eu vou ter que esticar aqui para caber. Mas ele vai me ajudar no planejamento urbano, estudo de clima, estudo de vegetação. O mapa ele é muito mais fácil da gente usar para esse tipo de estudo do que um globo. Beleza? Bom, vamos lá então. Falar um pouquinho, né, como que a geografia ela vai ajudar a resolver problemas ambientais urbanos. A geografia usa através do quê? Falando de paisagem, quando identifica um problema visível. Vai falar um pouquinho sobre a questão do território também, né? Que entende, né? Que quem controla, quem organiza o espaço. Vai ajudar no planejamento urbano. Vai ajudar na sustentabilidade, enfim. Vai trabalhar fazendo com que facilite a vida do ser humano quando a gente fala desse tipo da geografia fazendo esse uso. Beleza? Galera, basicamente é isso, tá? Faz os exercícios que estão lá no Maratona. Vai te ajudar de escala, principalmente, que é uma coisa que eu sei que vocês têm muita dificuldade, mas qualquer dúvida, estamos aí para ajudar vocês, beleza? Galera, fico por aqui, um abraço e boa prova para vocês, acredito que vai dar super certo aí. Falou? Tamo junto, é nóis!